Olá! Bom, recentemente eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Ainda não tinham me perguntado isso, e aí eu decidi fazer uma live justamente para falar sobre essa pergunta. E a pergunta foi a seguinte: Rafael, quais foram os principais erros que você cometeu quando você estava começando, né? Então essa pessoa me perguntou isso, quais eram meus principais erros, o que me causou mais prejuízo no início, mais dor de cabeça, né? E aí eu listei aqui alguns desses principais erros que eu cometi quando eu estava lá no início, quando eu estava ainda começando a alugar carro, né? Quando eu aluguei meu primeiro carro, depois fui aumentando, e eu vou falar um pouquinho sobre esses erros aí que eu cometi, até para você que esteja no início alugando, de repente, seu primeiro carro, ou até pensando em entrar nesse investimento, para que você não cometa, né, esses mesmos erros que eu acabei cometendo lá no início, tá? Bom, o primeiro erro que eu cometi, não foi o meu primeiro erro, na verdade, né? Foi um dos primeiros, tá? Porque no início, quando eu comecei, eu já tinha o meu carro, que foi o primeiro carro que eu botei para alugar. Mas um erro logo em seguida, né, quando eu estava ampliando o meu investimento, foi comprar um carro muito caro, né? Não foi um carro também tão caro não, mas foi mais caro do que eu deveria pagar, né? Eu vou falar por quê. Esse carro que eu comprei foi um Voyage, né? E esse Voyage, ele tava com uma quilometragem muito baixa, tava com 4.000 km só. E assim, até achei estranho, mas você olhando o carro, você vê que o carro estava em excelente estado, a porta ainda estava com aquele detalhe, parecia que a pintura ainda estava meio colando, dava essa impressão, né? Então eu acabei pagando muito caro nesse carro, porque eu achei que era uma boa, que era um carro com baixa quilometragem, que ia me dar pouca manutenção, né? E eu estava preocupado com essa questão de manutenção, que eu ainda não sabia se eu ia gastar muito ou se eu ia gastar pouco com manutenção. Acabei optando por esse Voyage, né? E aí eu paguei, acho que nesse Voyage, se eu não me engano, foi 41 mil, alguma coisa assim, por volta de 41 mil reais nesse Voyage. E por que isso foi ruim? Por que isso foi um erro, né? Porque quando eu aluguei esse Voyage, eu aluguei por 500 reais por semana, né? Como a maioria dos meus carros. E depois eu pensei o seguinte, olha só, gastei 41 mil reais num carro que está me rendendo 2 mil reais por mês, 500 reais por semana. Se eu tivesse pego esses mesmos 40 mil reais e tivesse comprado dois carros de 20, por exemplo, dois Unos, dois Fiestas, né, dois Palios de repente, se esse Palio dá para comprar 20 mil, mas um Uno dá. Então, se eu tivesse comprado dois Unos e botado para alugar, com esses mesmos 40 mil reais que eu dei no Voyage, eu estaria aqui naquele momento com o dobro, ganhando o dobro do valor de aluguel, né? Então, por isso que esse erro foi um erro que eu cometi no início, que eu poderia ter feito melhor, né? Ao invés de ter dado 40 mil num Voyage, eu poderia ter dado 20 mil em dois Unos, por exemplo, e naquele momento já ter ganhado 4 mil de aluguel em dois carros e não só 2 mil por mês, como eu ganhei no Voyage, tá? Então, esse foi um erro que me marcou, que até hoje, quando me perguntam qual carro é bom comprar, eu digo que nesse momento de compra do carro tem que pensar com a cabeça de investidor, né? E o que é pensar com a cabeça de investidor? Você tem que investir o menor valor possível para você ter o retorno mais rápido desse investimento, né? E conforme você tem um retorno mais rápido do investimento, o risco desse investimento também é reduzido, né? Então, o ideal de um negócio, de investimento é esse. Então, não faz sentido você pagar muito mais caro num carro que vai te render exatamente a mesma coisa do que um carro de 20 mil, por exemplo. Não faz sentido eu pagar 40 e pouco mil num Voyage se um Uno de 20 mil vai me render a mesma coisa, né? E aí uma pergunta em cima disso que eu recebo não, tudo bem, Rafael, isso é legal, etc, mas um Voyage eu não alugo muito mais fácil do que um Uno, por exemplo? E a resposta é não. Por quê? Porque atualmente a procura de motoristas por carro para alugar
é muito grande, é muito alta, então ainda não precisa disso, investir mais para que você consiga alugar o seu carro, né? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um programa chamado Programa Investidor Uber, onde eu acompanho pessoas que estão alugando carro, e essas pessoas fazem parte de um grupo que tem mais de 200 pessoas no Brasil inteiro que tem pelo menos um carro alugado, né? E nenhuma dessas pessoas, obviamente, não conseguiu alugar carro por falta de motorista, tá? O mercado tá cheio de motorista e cada dia mais motoristas querendo alugar carro. Então essa preocupação não existe, mas esse investimento é um investimento que está no início. Então você não precisa gastar mais para conseguir alugar o seu carro, né? Você pode sim gastar bem menos num carro para você otimizar esse investimento, tá? Eu recebi uma pergunta aqui, R. Costa Clemente: já teve que entrar com processo contra algum motorista por dívida com você? Olha, apesar de eu ser advogado, eu ainda não precisei entrar efetivamente com a ação contra o motorista, tá? Eu já tive que ameaçar, sim, entrar com uma ação, já notifiquei o motorista, né? Não chegou nem a ser por cartório, não, mas eu notifiquei através de e-mail, de WhatsApp, tá? Mas eu não precisei entrar com a ação porque você tem um momento que vai justamente te prevenir, né? Não prevenir completamente, mas vai aumentar muito a chance de você não ter problema com o motorista, que é justamente o momento de você selecionar o motorista, né? Se você fizer uma seleção rigorosa, você não sair entregando o carro para qualquer motorista, inclusive esse que foi um dos outros erros que eu numerei, que eu cometi quando eu estava começando, né? E para quem entrou agora, é sobre isso que eu estou falando aqui nessa live, dos principais erros que eu cometi lá no início, né? Então se você tiver também alguma pergunta, é só me mandar que eu vou ler e responder. Então tem como você otimizar isso, de você evitar a chance de ter problema com o motorista, que é uma das principais técnicas, é você escolher bem um motorista, né, com critérios, e não sair entregando aí o seu carro para o primeiro motorista que aparecer, tá? E além disso tem outras formas também de você prevenir tomar prejuízo do motorista, né? Você tem, por exemplo, a caução, que você pode limitar ali a dívida do motorista sempre num percentual da sua caução, né? E como é que funciona isso? Você tem uma caução de R$1.000, por exemplo, você tem que deixar o motorista chegar no máximo ali a R$500, metade, por exemplo, da sua caução. Se ele chegou a R$500 de dívida, seja de multa que ele tomou e não pagou ainda, manutenção que ele não dividiu, e ele não quitar esse valor imediatamente, o ideal para você se proteger e evitar evitar prejuízo, é você encerrar o contrato nesse momento. Você vai pegar a caução, você vai se pagar com o valor da caução e aí você vai devolver o restante para o motorista, tá? Então essa é uma técnica também para você evitar possível ação judicial ou coisas desse tipo, né? E foi um outro erro que eu cometi, que eu vou falar mais um pouquinho, que é justamente esse, né? Entregar o carro para qualquer motorista, tá? Antes de eu passar para esse outro erro que eu cometi, tem uma outra pergunta aqui do Adonias, né? Vale a pena tirar o carro no consórcio para alugar? Boa tarde, boa tarde. Adonias, seguinte, é matemática, tá? Vale a pena? Vamos lá. Se você pagar uma parcela aí de consórcio, vamos falar de, não sei, bota aí R$1.000, por exemplo, uma parcela cara, né? Que dá para pagar bem mais barato numa parcela de consórcio, tá? E você aluga o seu carro, você vai receber R$2.000 bruto por mês, né? O líquido mesmo que fica no seu bolso é uma média de R$1.500, você pagando seguro, rastreador, você guardando um valor para manutenção e qualquer outra coisa que possa surgir. A média que fica no meu bolso, por exemplo, dos carros que eu alugo, é R$1.500 por carro alugado líquido, né? Então, você pagando aí uma parcela, né, de R$1.000 de consórcio, né, e vai te sobrar ainda R$500. Então o que isso significa? O próprio carro vai estar se pagando,
né? Ele mesmo vai gerar dinheiro para pagar o consórcio desse carro e ainda vai te sobrar R$500 aí por mês que você pode adiantar outra parcela ou então ficar para você de lucro, né? De rendimento. E no final das contas você não tirou nenhum centavo do bolso e ainda tem um patrimônio, né? Depois que você quitar esse consórcio, tá bom? Então, na minha opinião, vale a pena sim, porque é simplesmente matemática, tá bom? Você vai ter um valor que você vai ter que pagar todo mês, você vai ter um valor que vai entrar líquido todo mês, o valor que entra líquido é maior, dá para pagar e ainda tem uma margem aí de R$500 de sobra, né? Então, vale a pena sim, tá? Tem outra pergunta aqui do Marcelo. É melhor comprar carro com gás e com uma quilometragem muito alta ou comprar um carro sem gás, com baixo KM e colocar gás depois? Boa, Marcelo. Seguinte, cara. Eu, normalmente, gosto de comprar carro sem gás e eu mesmo instalar o GNV no carro, tá? Isso nas cidades onde é necessária a instalação de GNV, tá? Por quê? Justamente por esse ponto que você falou, tá? Normalmente os carros com GNV já tem uma quilometragem muito alta e não é bom comprar carro com quilometragem muito alta. O ideal é você comprar um carro aí com 50, 60 mil km no máximo, né? Então, quando eu vou comprar à vista o carro, eu gosto de comprar carros sem GNV, com uma quilometragem baixa e num valor ali de até no máximo 25 mil no máximo, tá? Já estourando, mais do que isso eu não compro não. Agora, tem um detalhe, se você for comprar carro com carta de crédito, né, de consórcio, por exemplo, aí eu já prefiro comprar carro com GNV já instalado. Por quê? Porque o carro com GNV, quando você tem a carta, você consegue negociar lá com, por exemplo, porque quando eu compro com carta de crédito, eu compro mais em loja, de feirão, né? Quando eu compro à vista, eu compro de particular. Então, no feirão, você consegue negociar ali a FIP do carro, já compra o carro com GNV, com a carta, e aí você não precisa gastar dinheiro nenhum além do valor da carta para instalar o GNV. Então eu limito todos os gastos que eu vou ter ali praticamente com aquele carro, né, que a compra do carro é com GNV, a minha carta de crédito, tá bom? E por que eu gosto de comprar em loja quando eu estou comprando com carta de crédito? Por causa da burocracia, né? Quando você vai comprar um carro com carta de crédito de consórcio, a burocracia é muito maior, né? Tem consórcio que pede às vezes que você primeiro mande o documento do carro lá para o banco autorizar, para depois fazer uma vistoria. Então fica muito mais difícil comprar de particular, tá? Mas mesmo com o GNV, o ideal é que o carro tenha aí uma quilometragem baixa, tá? Nunca carro com uma quilometragem muito alta, não. Beleza? Deixa eu ver aqui que subiu mais alguma pergunta. Quem tiver pergunta é só mandar, hein, pessoal, tá? Que eu tô aqui para responder mesmo. Então, R. Costa, obrigado pela resposta, já faço parte do Investidor Uber e me ajudou muito. Rogério Bragança, beleza, Rogério. Então você é da família, isso aí. Valeu por participar aí. Adonis, muito obrigado, valeu, obrigado aí por participar também. Leandro, se algo aconteça com o motorista, em um assalto foi agredido ou morto, ou o motorista for pego com drogas, como me defendo ou posso me responsabilizar por algo? Leandro de Londrina. Boa, Leandro, excelente pergunta, tá? Valeu aí obrigado, né, por participar, tá? E seguinte, vamos lá, vou responder por partes, tá? Em um assalto, ele foi agredido ou morto, você não tem absolutamente nada a ver com isso. Por quê? Porque não há vínculo trabalhista entre você e o motorista, tá? Você vai alugar só, você vai fornecer um bem para o motorista, tá? É um contrato de locação. Se alguém tem que se preocupar com isso, é a Uber. Por quê? Porque por mais que não haja vínculo trabalhista com a Uber diretamente, a Uber, de certa forma, está ganhando dinheiro, né, nessa relação com um motorista, no sentido de que se assemelha a um vínculo de trabalho, né? Então a Uber sim tem que se preocupar com isso. Você que está alugando o carro não, você simplesmente está disponibilizando um bem em troca de um pagamento, tá? Você é zero vínculo trabalhista, tá bom? Então, se ele for agredido ou morto, você não tem absolutamente nada a ver com isso, tá?
Se o motorista for pego com drogas, é crime. Crime, a responsabilidade não passa pro dono do carro, tá? Isso, claro, se você tiver um contrato certinho de acordo com a lei, porque você tem que provar também, quando isso acontece, que você tem esse vínculo de locação com o motorista, né? Então, se você tiver o contrato certinho, não tem problema nenhum, porque o direito criminal não é transferido dessa forma, não. O direito civil, sim, tá? Que é responsabilidade civil, que é a responsabilidade patrimonial, de pagar. Aí tudo bem. Agora, crime não. Você não vai ser responsabilizado se ele andar com droga com o seu carro, desde que você prove que você alugou o carro para esse motorista, tá? E depois disso, você só complementou a pergunta. Tá bom? Então, Leandro, respondido? Já entendeu certinho? Josiane, boa tarde. De quanto em quanto tempo você pede o carro para vistoriar? Boa, Josiane. Obrigado aí pela pergunta. Seguinte, no início da locação, o ideal é que você vistorie o carro uma vez por semana, tá? Então, sempre quando eu estou com um motorista novo, toda semana ele traz o carro para vistoria, tá? Hoje em dia não sou eu mais que vistorio os meus carros, né? Até porque tem alguém que já me ajuda a fazer esse trabalho, mas no início, quando eu alugava um carro só, 2, era eu ainda que fazia as vistorias. Então toda semana, quando estava no início, motorista recente, ele via aqui até mim e fazia aí para eu fazer a vistoria, pegava meu checklist lá, depois dava o checklist para o motorista assinar, porque é importante, né? Porque você dá validade jurídica ao documento, né? Então, uma vez por semana. Agora, a partir do momento que você já viu que o motorista é bom, que ele é responsável, que ele cuida bem do seu carro, já pegou um pouco mais de confiança, aí você pode passar para uma vez a cada 15 dias, tá bom? Mas o ideal é essa periodicidade aí, tá bom? Vamos lá. Doug, é a mesma coisa que vocês alugaram um imóvel? Sim, é parecido, né? É parecido sim, é locação, né? Beleza? Então, pessoal, eu vou continuar aqui no tema que eu me propus a falar aqui, só voltando para quem entrou agora, que é justamente os principais erros que eu cometi quando eu estava começando. Se você tiver alguma outra pergunta, é só botar aí que assim que eu der uma pausinha na fala, eu já respondo, tá bom? E se você quiser falar também comigo, abrir a câmera, é só pedir aí que eu aceito aqui e a gente conversa também, tá? Então vamos lá. O primeiro erro que eu falei foi comprar um carro caro, né? Só recapitulando, por quê? Porque um carro de 40 mil, por exemplo, vai me render R$2.000 por mês. E um carro de 20 mil vai me render os mesmos R$2.000 por mês. Então não faz sentido eu gastar o dobro num carro que vai me render a mesma coisa. O ideal é pensar com a cabeça de investidor, investir o menor valor possível para você ter o retorno mais rápido do investimento, tá? Então esse foi um dos meus primeiros erros, né, que eu cometi. O segundo erro, que eu estava até comentando agora há pouco, foi justamente entregar o carro para qualquer motorista, né? E por que isso é um erro? Porque no início, quando você entra nesse investimento, você está um pouco ansioso, querendo logo ganhar dinheiro, querendo ver se vai dar certo, ou já querendo fazer dar certo logo. E eu era assim no início também. Então eu já queria logo começar a ganhar dinheiro, vi que era um investimento que tinha potencial, era novidade. Então a primeira pessoa que entrou em contato comigo, quando eu anunciei meu carro, eu já entreguei em locação o carro para esse motorista, né? E aí não deu certo, claro, porque eu não selecionei direito o motorista, não vi se ele tinha um bom perfil, não vi se ele tinha experiência, né? E aí que acabou que, além de eu ter prejuízo, ele ficou pouco tempo com o meu carro e aí eu tive mais trabalho ainda, porque como eu entreguei para uma pessoa que tinha grande chance de não dar certo, né, e realmente não deu, eu já tive que pegar meu carro de volta e anunciar novamente o carro para achar um outro motorista. Por isso que antes de você entregar o carro para o motorista, o ideal é você fazer ali uma pesquisa com calma, com paciência, para você achar um motorista que tenha um bom perfil, para aí sim você entregar o seu carro para esse motorista, tá? Não precisa ficar com medo de não conseguir alugar. Como eu falei, no programa Investidor Uber, que é o meu programa de acompanhamento, já lá tem um grupo com mais de 200 pessoas que tem pelo menos um carro alugado, né? Até hoje ninguém não conseguiu alugar carro, tanto no grupo Pro, que é esse grupo que eu falei, quanto no grupo de iniciantes, que são as pessoas que estão preparando o carro para alugar, tá? Então não precisa se afobar, é só ter calma, porque vale a pena entregar o carro
para o motorista certo, né? Melhor, né? Porque aí você reduz muita dor de cabeça, muito trabalho e reduz também a chance de ter algum prejuízo, tá? Então esse foi o meu um outro erro que eu cometi no início, né? Que foi um dos meus principais erros, que é entregar o carro para qualquer motorista, o primeiro que apareceu, tá? Agora vamos aqui, tem mais uma outra pergunta da Drica M. Silva. Quais os carros, ano e KM que você indica para começar com as locações? Boa. Tá. Se você ainda vai comprar um carro, né? Tá pensando em comprar um carro, eu tava falando sobre isso agora, o ideal é que você compre um carro mais barato possível, né? Dentro, claro, do razoável, né? Também não adianta comprar um carro muito ruim, caindo aos pedaços, que aí você não vai ter lucro com isso. Mas você tem que comprar um carro ali, no máximo até uns entre 20 e 25 mil ali, normalmente, né? Você consegue encontrar, por exemplo, um Uno, um Fiesta, um Sandero, um Palio, por exemplo, tá? Então, nessa faixa de valor, com um ano aí, normalmente 2013 você consegue, é um bom ano para comprar carro, 2014 você consegue achar carro nesse valor. Tem só que ver se o seu município não limitou diferente, tá? Porque na maioria dos locais a Uber bota 2012 para frente, mas tem município que o próprio município limitou o ano do carro, pode ter botado 5 anos, na maioria 2012 para frente, mas tem município que botou aí 5 anos no máximo, tá? Então tem que só prestar atenção nisso. Mas um carro como esses que eu citei, barato, com baixa quilometragem, tá? Para você poder ter a opção de escolher quando você vai vender o carro, né? Se você vai esperar o carro chegar até 90 mil e vender o carro e lucrar com esse período de aluguel e mais um bom valor na revenda do carro, ou também se você vai deixar o carro e chegar a 300, 400 mil km e aí só depois, quando você quiser, sem pressa, você vai vender o carro, que aí você vai lucrar muito com o valor do aluguel, tá? Então, o carro com uma baixa quilometragem, o carro, para ser bom, ele tem que ter as peças baratas, tá? Para se você precisa, quando você precisar fazer a manutenção, você não gastar muito dinheiro com isso. Peças fáceis de achar, né? Para você também não esperar ter que encomendar a peça enquanto esse teu carro ficar parado, isso não é bom, né? Então por isso que eu sempre falo, marcas excelentes que tem peça em qualquer lugar, Fiat, Volkswagen, né? Qualquer lugar você acha peça dessas aí, então os carros nunca ficam esperando peças chegar, tá? E são carros também que tem uma manutenção fácil de fazer, né? Então o mecânico ele resolve rápido, tá? Também para o seu carro não ficar muito tempo parado, tá? Então um bom carro para você comprar são carros com esse perfil, tá? E vamos lá, Leandro, eu comprei um Classic e está muito difícil de alugar. Pode ser o tipo do carro? Leandro, o único carro que eu tive dificuldade, até chato assim, você consegue alugar, tá? Já primeiro, começando a falar, você consegue alugar o seu Classic. Talvez você tenha que reduzir um pouco o valor do aluguel de repente, mas o único carro que eu tive um pouco de problema para alugar foi o Classic, mas eu consegui alugar, é isso que eu tô falando, né? Só que Classic é um carro muito assim, pelo menos que eu achei, que eu vi na prática, é um carro muito pequeno, desconfortável, e é um carro que eu achei particularmente um carro um pouco feio também, né? Então, por mais que seja sedã, ele foi um único carro que me deu dificuldade um pouco mais para alugar. Eu tive que baixar um pouco o valor do aluguel, tá? Mas você consegue alugar o Classic sim, tá? Só não é uma das melhores aí opções, tá? Carros hatch um pouco melhores, como esses que eu citei, Uno, Fiesta, Sandero, você consegue alugar bem mais fácil, né? O Palio também é um excelente carro, tá? Então, essa é a minha experiência com o Classic que eu tive, tá? Doug, tem algumas associações que pedem para instalar rastreador e bloqueador. Posso instalar mais um rastreador com bloqueador para quando eu quiser bloquear não precisar em contato com a associação? Doug, deve, tá? É isso que eu faço e é isso que eu indico. Quando não faço atualmente, porque a PVS não bota. Na verdade, sim, o último que eu botei é porque normalmente eu
eu não boto, mas o último que eu botei, a PVS instalou o rastreador, né? Porque foi um carro que eu comprei em parceria com uma carta de crédito, e aí, como ele já tinha GNV, que foi o que eu falei agora há pouco, eu paguei mais de 30 mil no carro. Mas, na verdade, eu não paguei 30 mil, né? Porque ele já veio com o GNV. Então, eu paguei bem mais barato que isso, porque eu não tive que gastar mais valor nenhum no carro, né? Então, nesse carro, a PVS, quando o valor é mais de 30 mil, ela obriga, né, a botar rastreador. Mas como eu não tinha o poder de bloquear o carro, não ia adiantar muita coisa caso eu precisasse, né? Então eu botei um outro rastreador que eu uso sempre, que aí sim eu tenho esse poder de bloquear o carro, tá bom? Então é isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só me mandar aí. Enquanto isso, eu vou continuando naquele tema que eu estava falando dos principais erros que eu cometi, tá? Bom, outro erro também que eu cometi no início, que eu até já falei um pouquinho sobre isso, é o seguinte: no início eu era bonzinho demais com os motoristas, né? E por que isso não é bom? Claro, você tem que tratar o motorista bem, né? Ele vai te tratar bem normalmente, claro, até porque ele precisa do seu carro para trabalhar, né? Normalmente 95, sei lá, 99% do tempo a relação é boa com o motorista, porque, como eu te falei, ele precisa do seu carro para trabalhar, então ele vai querer que você fique feliz com ele, né? Então, por que isso foi um erro meu, ser bonzinho demais? Em que sentido, né? Porque no início o motorista começava a me dar desculpa falando que ia atrasar o valor do aluguel porque ele estava com problema em casa, porque a luz dele ia ser cortada, por exemplo, que a escola da filha dele estava atrasada também. E aí eu ficava com pena no início e aí ia deixando acumular dívida, né? E quando eu via, o valor dessa dívida já tinha ultrapassado o valor da caução, né? E aí, cara, para você recuperar esse valor, dá dor de cabeça, né? O motorista até paga, mas ele demora muito para te pagar, porque ele tem outras prioridades, né? Então, não é bom você ser muito bonzinho com o motorista, não. O certo, né, o técnico a se fazer é você limitar a dívida dele a um valor já que você determinou. Por exemplo, você tem uma caução de 1.000. Se ele chegar a 400 de dívida, 500 de dívida, e não te pagar imediatamente, o correto para você evitar prejuízo é você encerrar o contrato, pegar o valor dessa caução, se pagar e devolver o restante para ele e alugar um carro para um outro motorista, tá bom? E no início eu não fazia isso porque eu ficava com pena, ia relevando, ficava na esperança dele melhorar e me pagar, e acabava com isso tendo prejuízo, tá? Então esse foi um outro erro aí que eu cometi no início, tá? E o último erro que eu separei aqui também, que eu queria falar sobre, que eu cometi no início quando eu estava alugando o carro, foi escolher o seguro errado do carro, né? Eu já tinha o meu primeiro carro, eu tinha já um seguro nele, então para economizar eu preferi já manter esse meu seguro, que era de particular, né? O seguro que eu usava particular para o meu carro, e aí eu não mudei, né? E nos outros carros eu também não fui mudando, até que um dia um dos carros foi roubado, né? E aí esse seguro... Opa, voltando. Deu uma travadinha aqui. Bom, então o seguro negou a indenização do meu carro, né, que foi roubado. E ele negou porque ele disse que como eu alugava o carro e eu não dirigia o carro não poderia ficar 100% com uma outra pessoa. Eu tinha que dirigir pelo menos um período de tempo, né? Isso por quê? Porque o seguro era uma seguradora tradicional, né? Era a Tokio Marine. Então a Tokio Marine, por exemplo, como as outras, Sul América, Porto Seguro, elas estão acostumadas com um seguro para particular, não é seguro para locação de carro, né? Então elas viram isso como uma quebra de contrato e negaram a indenização, tá? Depois eu entrei com uma ação judicial e consegui ser ressarcido, mas foi um erro manter esse seguro, porque esse seguro não era adequado ao meu investimento, tá? Então o correto é que você faça um seguro
de associação, porque o seguro de associação já está acostumada com motoristas de aplicativo, motoristas de táxi também há muito tempo, né? Então elas já sabem como funciona esse negócio, e tem uma grande diferença entre seguro tradicional e associação. O seguro tradicional segura o perfil da pessoa. Então o seguro vai te perguntar lá onde você mora, quantos anos você tem, se você é casado, se usa o carro para trabalhar, se o carro vai dormir em garagem. Então, com base nessas suas respostas e nesse seu perfil, a seguradora vai estipular um valor que você tem que pagar, tá? Já a associação não. A associação não se importa muito como você vai usar o carro, onde você mora, se o carro vai dormir em garagem. Ela segura o carro, né? Então ela vai ver aquele carro, o valor é menos de 30 mil, então não precisa botar rastreador e o valor que você tem que pagar por mês é esse. É acima de 30 mil, então você vai pagar um pouco mais caro e tem que botar rastreador. Simples assim, né? Então a associação é bem menos burocrática e, em consequência, tem bem mais segurança de que ela vai te pagar aí o valor da indenização caso, né, o seu carro seja roubado, tá bom? Então esses foram os principais erros aí que eu cometi no início, que eu queria comentar, tá bom? Se você tiver alguma outra pergunta aí para me fazer, é só me fazer agora aí que eu vou responder. Se quiser falar comigo também, é só me mandar aí o convite que eu aceito aqui pra gente conversar também. E eu espero que eu tenha ajudado aí, né, a que você que pretende ou está pensando em alugar carro, entrar nesse investimento, não cometa esses erros aqui que para mim foram os principais, né? Que só recapitulando, que foi comprar um carro caro, né, investir dinheiro demais desnecessariamente para ganhar a mesma coisa de aluguel de um carro mais barato. O segundo erro que eu falei foi entregar o carro para qualquer motorista, né? Porque no início as pessoas estão um pouco ansiosas, já querendo entrar no investimento, começar logo a ganhar dinheiro, já entrega logo o carro para qualquer pessoa, né? Isso é ruim, porque você aumenta, você tem mais chance da sua locação não dar certo, você tem que trocar o motorista. Se você entrega o carro para um bom motorista com bom perfil, a grande chance é que a sua locação vai ser tranquila e que vai dar tudo certo, você vai lucrar, né? Outro erro, que foi o terceiro, foi ser bonzinho demais, ficar relevando muito dívida do motorista, ficar com pena e com isso criar uma bola de neve de dívida e acabar absorvendo prejuízo para mim, tá? E eu disse que o certo a se fazer é você limitar a dívida do motorista ali na caução, tá? Para que você não tome prejuízo, né? E o último que eu falei agora foi um erro também que eu cometi, foi fazer o seguro errado, né? Que eu fiz um seguro padrão, seguro normal, seguradora comum, e com isso eu acabei tendo uma indenização negada. Depois eu tive que entrar com uma ação judicial para ser ressarcido, enquanto que eu poderia ter feito já um seguro de associação, que eu já tive inclusive carro também roubado em associação e não tive problema nenhum, fui indenizado normalmente pela associação. Então o correto para esse investimento é a seguro de associação, tá bom? Então é isso daí. Se ninguém mais tiver pergunta, eu vou então encerrar. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que ficou presente comigo, tá bom? Se você está vendo o replay dessa live, espero que você goste. Se não me segue ainda, me segue aí é só me seguir no Instagram, que eu vou fazer mais lives agora também, que eu estou gostando desse formato. E é isso aí. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu, valeu pessoal, valeu Marcelo, valeu Kleber, falou pessoal, valeu Adônias, valeu, até mais, obrigado aí pela companhia e pela presença.